Fala rapaziada, aqui no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma projeção, né? A gente vai estar medindo o grau de dificuldade aí do sorteio para os times do primeiro pote dessa Champions League aí que tá por vir, que vai começar no mês de setembro agora. Mas antes de tudo, antes de começar o vídeo aqui, as projeções, eu vou pedir encarecidamente para que vocês deixem um like aqui nesse vídeo e se inscrevam nesse canal aqui, além de, se conseguirem, se possível, deixar um comentário para dar aquela força, aquela ajuda, aquele engajamento. E como eu sempre digo aqui, o intuito desse canal não é nada muito profissional, nada muito sério ainda, né? Se um dia vier a ser, se um dia eu ver um crescimento assim legal, aí a gente vai começar a investir, vai começar a levar de fato esse negócio aqui de verdade mesmo, né? Mas enquanto isso, eu vou ficar ali num videozinho por dia. Como eu disse, isso daqui tá me ajudando também a praticar a dicção aí, a desenvoltura na hora da fala. E também ajuda vocês aí a receber entretenimento, opiniões e informações aí de vez em quando, né? Mas é isso, vamos começar aqui. Eu vou deixar aqui em um dos lados aqui a imagem que eu tô usando como referência. Eu vou ficar olhando aqui pra tela, então não se incomodem, pelo amor de Deus, de eu estar olhando pra tela. Mas vamos começar aqui com o time do pote 1. Lembrando que esse vídeo aqui eu vou fazer, eu vou medir o grau de dificuldade do sorteio apenas dos times do pote 1, entendeu? Eu não vou ficar tentando fazer projeção aqui do Bodo Glimt, não, do Copenhague, entendeu? Vai ser só dos times do top do pote 1, que a gente já conhece, é o que a rapaziada aí mais acompanha, é os times que dá graça de ver também, né? Começando pelo PSG, eu vou pegar aqui um time de cada vez e vou destrinchar toda a fase de liga dele, né? E nisso a gente vai colocando o grau de dificuldade pote por pote. Por exemplo, o PSG, ele é do pote 1, porém ele caiu contra times do pote 1, pote 2, pote 3 e pote 4, né? E a gente vai estar colocando a dificuldade em cada um. E o PSG, dos times do pote 1 que ele vai jogar contra, ele vai jogar contra o Bayern de Munique e o Barcelona. Então aqui eu já coloco o grau de dificuldade desse enfrentamento do pote 1 do PSG altíssimo, uma dificuldade absurda você pegar logo de cara Barcelona e Bayern de Munique. Então o PSG aí vai ter que manter a régua lá em cima, o futebol lá em cima. Até agora, nessa temporada, começaram com um futebol tímido, porém vamos ver aí ao decorrer o que o Luiz Henrique reserva pra gente, né? Ele trouxe umas pecinhas que ele queria ali, que ele teve interesse, trocou de goleiro, falou que esse goleiro aí agora vai ser melhor que o Donnarumma. Então eu quero só ver. No pote 2, o PSG vai encarar o Atalanta e o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen que vem sendo comandado por Erik ten Hag, e o Atalanta aí que não tem aquela força aí de 2, 3 anos atrás, que era aquele time encardido, aquele time chatinho mesmo de jogar contra, e ainda vai jogar na casa do PSG. Então eu acho que o grau aqui de dificuldade desse pote, desse enfrentamento, eu vou colocar de baixo para médio. Eu acho que tá bem tranquilo pro PSG aqui. O pote 3 caiu o Tottenham e o Sporting de Portugal. Novamente, eu vou colocar aqui um grau de dificuldade mediano aqui, justamente porque o Sporting perdeu a sua maior estrela, que era o Gyökeres, foi pro Arsenal, e o Tottenham, cara, foi campeão da Europa League, por isso ganharam essa vaga nessa Champions League. Porém, o Tottenham começou essa temporada chamando muita atenção, tá muito interessante de ver o Tottenham jogando aí, o novo técnico que chegou lá, parece que ele encaixou o time. Teve novos reforços absurdos para esse Tottenham aí, mesmo com algumas duas lesões ali de dois titulares. O Tottenham simplesmente trouxe Mohamed Kudus e Xavi Simons, que foi oficializada a transferência hoje. Não, hoje não, né? Porque eu tô gravando isso aqui às 2 da manhã. Ontem, no caso, né? Foi oficializada a transferência do Xavi Simons e simplesmente Mohamed Kudus e Xavi Simons, que é o cara que joga de 10 ali, faz a 8, pode jogar de ponta esquerda também, é um cara muito completo, segundo atacante, o cara é absurdo. É tapa-buraco mesmo, muito bom, muito novo, tem um teto absurdo. E simplesmente nessas duas contratações aí pagaram nada mais que 110 milhões de libras. Cara, e tá muito barato, viu? Você considerando que você trouxe Mohamed Kudus, e pelo que mostrou aí que ele encaixou nesse time, e o Xavi Simons que tem um teto gigantesco para crescer ainda, 110 milhões tá muito barato, rapaziada. Mas aqui não vamos focar muito nisso, que tem muitos outros times para falar. Vamos agora para o pote 4, que na minha opinião, depois do pote 1, é o mais difícil, que simplesmente aí vem o Newcastle. O Newcastle aí que trouxe o Nick Woltemade,
Um alemão aí, centroavante alemão, de quase 2 metros de altura, 1,98, se eu não me engano, um cara muito alto. Tem um jogo interessante ali fora da área até, ele consegue fazer umas tabelas ali, consegue meter uns mísseis de fora da área. E tem o Atlético Bilbao, cara. Caramba, esse pote 4 tá muito interessante aí, tá perigoso pro PSG. O PSG que não fique de olho aí. E, cara, o Newcastle, eu colocaria esse pote aí também como grau de dificuldade alto, mano. Porque o Atlético Bilbao é um time muito bem encaixado, é um time muito chato. Os caras ali se entregam em campo mesmo, os caras dão tudo por aquela camisa que quem tá lá gosta muito do Atlético de Bilbao. E o Newcastle, cara, é um time aí que, bom, redondinho, conseguiu classificar pra Champions ali no top 5, na moralzinha, pá. Tem um meio-campo bom, Guimarães, Joelinton, Tonali. Ali o Isaac, provavelmente, eu acredito que ele não ficará no Newcastle para essa temporada, né? Vamos ver. Tá numa situação muito ruim lá. Mas eu colocaria o grau de dificuldade desse pote aí, desse enfrentamento do PSG, no grau alto. E o pote 1, que tem Bayern de Munique e Barcelona, eu não consigo nem descrever a dificuldade que vai ser pro PSG isso aqui. Mas vamos separar como baixo, médio e alto, ok? Só essa exceção aí do Barcelona e Bayern de Munique aí que não dá nem pra colocar no alto, isso daí chega a ultrapassar, né? Vamos agora pro Real Madrid, os enfrentamentos do Real Madrid. Os times do pote 1 que o Real Madrid vai pegar é Manchester City e Liverpool. Também é outro assombro. É outro assombro, considerando o momento do Liverpool, o embalo que o Liverpool tá vindo. As contratações, Florian Wirtz, Frimpong, Milo Kerkez, Ekitike, é muita gente chegando. Tem o Rio lá, que eu não sei falar o nome do moleque, mas que subiu da base e tá jogando muito, 16 anos aí, o moleque tá, já cravou, já meteu gol, fez uma pré-temporada absurda. Então o Liverpool tá com muito reforço, rapaziada. Tá muito perigoso esse Liverpool aí. Eu, num vídeo anterior meu aí, eu dei um palpite que eles ganhariam a Premier League ali. Eu achei que o City ia vir forte para essa temporada, mas nos primeiros jogos aí. O primeiro jogo fez um jogão contra o Wolverhampton, depois. Contra quem foi? Eu não vou lembrar agora, mas eu sei que o Manchester City perdeu. Ah, foi pro Tottenham. Se eu não me engano, 2-0 pro Tottenham. Então o Manchester City aí tá naquelas, eu acho que eles estão no mesmo ritmo da última temporada. Mas pro Real Madrid eu acho que vai ser difícil. Vai pegar o City em casa e o Liverpool fora de casa. Então o Real Madrid aí, eu colocaria o grau de dificuldade aqui nesses enfrentamentos no grau alto. Depois temos Juventus e Benfica, cara. Benfica também que é um time meio, né, retrancado ali, meio chatinho. Mas eu acho que o Real Madrid vai conseguir ir bem. No mínimo vai sair um empate daí, que eu não vejo o Benfica ganhando do Real Madrid, mesmo o Real Madrid não tendo acordado até o momento, né? Mas, bom, Benfica aí é difícil, cara, porque eles não trouxeram nenhum nome assim, levaram o Richard Rios. E os torcedores estão amando o Richard Rios. Richard Rios realmente, o cara tá entregando demais ali no Benfica. É assustador o grau de entrega do Richard Rios ali jogando no Benfica. Então foi uma baita contratação. Só que o cara é volante, né, rapaziada? Então não dá pra, né? Não dá pra pedir muita coisa, né? Aí tem a Juventus, que tem aí o Wildes aí, que tem um trabalhinho pro Real Madrid ali no Super Mundial, deu um trabalhinho legal. Porém, aquilo, né? Não vai conseguir trocar do mesmo jeito. O Real Madrid eu acho que vai vir forte. Eu vou colocar aqui um grau de dificuldade médio aqui nesses enfrentamentos. Pelo simples fato de que esses times podem dar um lampejo assim e buscar um empate ou um 1-0 ali chorado, sofrido. Então eu vou deixar no grau médio aí, Juventus e Benfica. Logo após tem Olympique de Marseille e Olympiacos. Bom, isso daqui eu vou poupar tempo. Só queria chamar atenção aí pro Olympique de Marseille que contratou o Igor Paixão nessa janela, aí a maior contratação do clube, custando 35 milhões de euros. Igor Paixão aí que eu queria muito ver ele num time maior, só que um pouco maior, né? Eu achei que ele ia vir pra um timinho mais, né, melhorzinho do que o Olympique de Marseille, né? Mas vai jogar Champions aí, vamos ver aí o que o Olympique vai arranjar. Não vai arranjar nada contra o Real Madrid, obviamente, e nem o Olympiacos, por isso eu coloco esses dois enfrentamentos no nível baixo. E logo após teremos Mônaco e Kairat. O Kairat que é o time mais perto da Ásia que já jogou a Champions League. Um time muito distante, 10 horas de viagem para o Real Madrid para chegar até o estádio dos caras. É uma viagem totalmente desgastante. Provavelmente quando o Real Madrid for lá para casa dos caras jogar,
o próximo jogo deles vai estar bem comprometido, porque vai ser simplesmente 20 horas de viagem, somando ida e volta, então o tempo de descanso vai ser nulo quase, vão ter que descansar dentro de um avião. E chegando em Madrid, já provavelmente já vão ter que entrar em concentração para um próximo jogo. Então vai ser bem desgastante esse período aí, mas eu acho que o Real Madrid com certeza vai ganhar. O Mônaco fez umas contratações aí interessantes, tiraram 2 jogadores da cova, simplesmente Paul Pogba e Ansu Fati. Espero muito que eles recuperem o futebol desses 2 jogadores aí no Mônaco. Kairat aí, eu acho que eles vão vir aí só pelo fator cansaço e o fator de, pô, o hype de Champions League, então acho que eles vão vir hypado. Mas é aquilo, né? Eu coloco o grau de enfrentamento chato. Chato não, fraco. Mas eu acho que vai ser 2 joguinhos chatos, certo? Manchester City, o Manchester City dos times do primeiro pote, ele vai pegar Borussia Dortmund e Real Madrid, como eu disse agora, né? O Borussia, cara, que eu acho que aí simplesmente o City é pai do Borussia, né? Então eu acho que é bem tranquilo. Eu coloco o grau de dificuldade desse pote de um médio para alto, porque o Real Madrid ele sobe muito, mas eu acho que o Borussia ele cai bem a régua aí da dificuldade. Com certeza eu acho que o City vai perder pro Real Madrid, né? Porque é freguês. Não freguês, né? Mas é difícil, né? Ultimamente aí o retrospecto não tá muito legal. Então eu coloco no médio para alto aí. Eu sei que eu não coloquei esse critério em nenhum momento antes do vídeo, porém com mais uma exceção aí, como teve com Barcelona e Bayern de Munique, eu tô abrindo uma exceção para Borussia e Real Madrid aqui agora, criando uma nova tabela, certo? Pro pote 2, o City vai pegar o Bayer Leverkusen e o Villarreal. Eu coloco aqui um grau de enfrentamento fraco para médio, porque o Villarreal, novamente, ele vai subir um pouquinho a régua, porque é um time encardido de jogar contra, um time chato, um time aguerrido. E o Leverkusen vai baixar justamente porque tem Erik ten Hag no comando dos caras e porque perderam todos os jogadores. Pô, os caras vendeu todo mundo. Perdeu o Jonathan Tah, zagueiraço, foi pro Bayern de Munique, Frimpong, o Wirtz, Florian Wirtz, a estrela do time saiu, então o Boniface quer sair do time, provavelmente ele vai sair antes de acabar a janela. Já deve ter até saído e eu não sei. Então, cara, o Leverkusen perdeu muito poder, muita força aí para essa temporada, então eu vou colocar de um fraco para médio aqui. Logo após terá no pote 3 Napoli e Bodo Glimt. É o que entra ali no mesmo critério de Kairat e Mônaco ali pro Real Madrid. Porque simplesmente o Napoli é um time encaixadíssimo. O Napoli, o McTominay ali, estrela, foi o craque da Série A na última temporada. Agora com a chegada de Kevin De Bruyne, com Rasmus Højlund indo pra lá também, tá quase fechando. Quem mais? Tem o Lukaku aí que se recuperado, aí o Lukaku entrega uns golzinhos aí de vez em quando, né? Então, mano, esse Napoli, David Neres, tá um time muito legalzinho, mano. Tô gostando desse Napoli aí. Ganhou a última liga aí que teve, a última Série A. Então, eu vou colocar esse pote com um grau médio. Porque na mesma situação do Kairat, pela distância, né? Só pela distância, os caras vão ter que ficar 10 horas dentro do avião ali, o Real Madrid. E o Bodo Glimt simplesmente vai ser. É um dos lugares mais frios da Champions League. Nesse momento, assim. Porque é no norte da Noruega, cara. É muito frio aquela cidade. Então aí com certeza vai ter alguns jogadores do Manchester City que vão sofrer, tipo, que não são acostumados, assim, Savinho. E entre outros aí, acho que Cherki também. O Haaland deve adorar, né, jogar nesse frio aí, mas eu acho que outros aí vão vir sofrer. Por isso que eu coloco Napoli e Bodo Glimt do pote 3 no grau de dificuldade médio. E logo após, no pote 4, temos Galatasaray e Mônaco, que eu acho que também eu vou colocar num grau de dificuldade médio. Porque o que salva o City aqui, eu acho acho não, né? Porque eles vão pegar o Galatasaray no Etihad Stadium, né? Em casa. E isso daí é menos um peso, mas o Galatasaray com boas contratações aí, tá vindo nomes interessantíssimos aí. Tem quem lá? O Osimhen, se eu não me engano, o Sané foi para lá, o Sané foi para lá. Estavam querendo o Ederson, então possivelmente se o Donnarumma estiver chegando aí, quem sabe o Ederson do próprio Manchester City não vá para lá. E o Mônaco, então eu coloco aí de um fraco para médio, um grau médio aí legal. Eu coloco aí no Galatasaray e Mônaco do pote 4.
Eu acho que o Galatasaray vai vir encardido para dar aquele trabalho pro City que tá meio perdido, né? Então a gente tem que considerar isso. E até o Bodo Glimt, um Galatasaray, pode se tornar o terror do City nessa Champions. Vamos ver aqui agora Bayern de Munique, cara. Bayern de Munique também, o pote 1 aqui tá bem difícil, hein, pra eles. Eu coloco no grau de dificuldade alto pra altíssimo. Porque tem simplesmente o exército do Chelsea, o exército azul, o elenco mais recheado da Europa. Simplesmente o CT dos caras deve ser um inferno de treinar, porque é muito jogador. Ontem mesmo, eu não ia falar hoje, ontem mesmo, dia 29 de agosto, simplesmente teve 2 contratações, tirando todas as outras da janela. E provavelmente vai chegar o Garnacho por lá ainda. Estão interessados no Fermin do Barcelona, então possivelmente até o dia. Até que dia? Até o dia 31 pode chegar mais 2 jogadores ainda para vocês entenderem o nível que é o Chelsea nas contratações. É realmente, eles estão montando ali o time A e o time B dentro de um time só, é impressionante, né? Então eu coloco o grau de dificuldade alto, o PSG, né? Como eu já disse lá em cima, porque o PSG, o último campeão aí, começou a temporada um pouco tímido, perdeu a força aí Donnarumma, mas eu acho que eles vão vir para dar trabalho novamente, né? Obviamente, não é possível que a gente vai planejar aqui uma queda tão drástica do campeão, do último campeão da Champions, né? Pelo amor de Deus. Então, grau alto para altíssimo. Pote 2, teremos Clube Bruges, da Bélgica, e Arsenal, cara. É aquilo, né? Eu coloco aqui de médio para alto, porque o Bruges vai pesar para baixo e o Arsenal para cima, né? O Arsenal aí que eu tô ansioso para ver o decorrer dessa temporada aí com o Gyökeres, se ele encaixar de vez aí. O Saka machucou de novo. É uma zica que o Saka tem, que ele gosta de deixar o time dele na mão. É impressionante, bicho. Mas o Saka aí machucou de novo. Mas possivelmente até enfrentar o Bayern de Munique, o Saka já deve ter voltado. Então eu acho que vai ser um confronto muito interessante, considerando que vai ser na casa dos Gunners, né? Na casa do Arsenal. Então vamos deixar um médio para alto aqui nesse pote 2 aí do enfrentamento do Bayern de Munique. Vamos para o pote 3, que terá Sporting e PSV. É aquilo, né? Aqui eu coloco fraco. Aqui eu coloco fraco, acho que não tem nem discussão. PSV perdeu o Bakayoko, Johan Bakayoko, pontinha lá que tava se destacando, tava vindo bem, fazia uma fumaça boa, viu? Uma fumaça da pega. Se não me engano, ele era belga ali, parceiro do Cu. E perdeu, foi vendido, né? E o Sporting venderam aí, perderam o centroavante, a estrela deles. Então aqui eu vou colocar fraco, não vou nem debater. E cara, que time é esse? Union. Eu não sabia que esse time tava na Champions League, de verdade. Union e Pafos. Cara, aqui eu coloco fraco sem nem pensar. O Pafos é o time do Davi Luiz lá, que ele foi, né? Mano, mas aqui não tem o que fazer, não. É só o comentário, é só esse. É o time do Davi Luiz lá. Então, fraco. Não, aqui eu coloco fraquíssimo. Fraco? Imagina. Não, aqui é fraquíssimo. Nova categoria criada, fraquíssimo, entendeu? E aqui vai ficar por isso mesmo. Bom, acho que eu vou deixar esse vídeo aqui, parte 1, parte 2, rapaziada, porque já deu 18 minutos. Também não dá pra me ficar falando aqui por meia hora, né? Acredito que ninguém vai querer ver. Então, nos próximos não, né? No próximo vídeo, eu vou comentar da situação do Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona, certo? Bom, nesse vídeo aqui eu falei do Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique. Bom, esses é os. Com certeza eu não vou ter muito para falar do Borussia Dortmund, então vai ficar um vídeo na mesma faixa. Mas eu confesso que eu vou ter um pouquinho a mais para falar do Barcelona, hein? Barcelona e Liverpool tá interessante. Então, no próximo vídeo aí, eu vou vir para comentar a parte 2. Porque eu não vou deixar para esse vídeo, porque de verdade, se eu deixasse o vídeo, já tá dando 19 minutos e 10 segundos. Então, se eu deixasse para esse vídeo, provavelmente esse vídeo vai ter uns 45 minutos. Então, eu não quero que isso aconteça, né? Vou separar para outro vídeo aí, para ficar mais leve aí pra rapaziada aqui, acompanhar até o fim. Mas no próximo vídeo já adianto que teremos Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcelona, certo? Deixem o like nesse vídeo, pelo amor de Deus, se inscrevam nesse canal. Como eu disse, todo mundo aqui vai sair ganhando, todo mundo aqui vai se beneficiar de algo. Se inscrevam nesse canal para vocês receberem mais informações, mais vídeos como esse. Vídeos assim detalhadíssimos, né? Vocês verem que é eu sentado aqui, um plano de fundo do CR7.
Aqui, ó, o quadrozinho dele. O Haaland, é o Haaland aqui, ó, camisa do Haaland. Camisa do Lamine Yamal e o logo do canal aqui, ó, pra fazer aquela média, né? Tem que ter a divulgação também. Fiz aqui no chat GPT 5 minutinhos, coloquei os jogadores ali que eu mais gosto de assistir, né? E é isso, rapaziada. Se inscrevam nesse canal, deixem um like nesse vídeo, coloquem nos comentários aí o que vocês acharam dos enfrentamentos dos times que eu falei nesse vídeo, certo? E se vocês tiverem alguma opinião contrária, pode deixar aí também, que esse daqui é um espaço de debate aberto, entendeu? Aqui não tem nada de censura, todo mundo aqui está propício e eu não vou falar ansioso por debates, né? Mas aí quem quiser puxar algum debate aí na descrição, tamo junto. Até o próximo vídeo, parte 2 aí, logo menos. Amanhã eu solto aí essa parte 2, certo? E até o próximo vídeo.